Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria poder rezar com vocês nesta noite. A partir do nosso sínodo diocesano, nossa diocese tem uma meta: ser uma igreja na qual todos os seus membros sejam missionários, suas comunidades e estruturas sejam casas e escolas de missionários, e onde eles vivam em comunhão, se formem e então partam conscientes em missão permanente. Diante desta meta, cumprimento esta querida paróquia Coração de Jesus pelo seu plano missionário paroquial, que tem como objetivo principal fazer com que todos os batizados da nossa paróquia se tornem discípulos missionários de Jesus Cristo. Nesta tarefa de fazer com que os batizados se tornem discípulos missionários, hoje somos convidados a renovar a consciência de que o testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Não há missionário sem testemunho de vida, não há missão sem que os missionários testemunhem aquilo que anunciam com a prática do dia a dia. O Beato João Paulo II nos recordou na sua encíclica sobre a missão que o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que nas teorias, recordando o que já dizia Paulo VI. O testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Cristo, cuja missão nós continuamos, é a testemunha por excelência, como nos ensina o livro do Apocalipse. Mas não só a testemunha por excelência, é o modelo do testemunho cristão. Portanto, não pode haver missão, não pode haver missionário, se não existe nessa pessoa o desejo de identificar-se cada vez mais com Jesus Cristo. O Espírito Santo acompanha o caminho da igreja, associando-a ao testemunho que ele próprio dá de Jesus Cristo, como o próprio Jesus anunciou no seu discurso de despedida. A primeira forma de testemunho é a própria vida do missionário, da família cristã e da comunidade eclesial, que torna visível um novo modo de se comportar. Um modo de se comportar baseado nos valores do Evangelho, baseados no modo de ser e de agir de Jesus. E nós somos capacitados para isso no dia da nossa crisma. O missionário que, apesar dos seus limites e defeitos, vive com simplicidade, segundo o modelo de Cristo, é um sinal de Deus e das realidades transcendentes. Mas todos na igreja, esforçando-se por imitar o Divino Mestre, podem e devem dar o mesmo testemunho que é, em muitos casos, o único modo possível de ser missionário. Às vezes, nem é preciso falar nada, basta viver. Como lembrava Carlos Foucault, é preciso gritar o Evangelho com a vida. O testemunho evangélico, a que o mundo é mais sensível, é o testemunho da atenção às pessoas e o testemunho da caridade em favor dos pobres, dos pequenos e dos que sofrem. E aqui recordamos o Papa Bento XVI, quando na sua encíclica sobre a caridade nos dizia que para a igreja a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia mesmo deixar a outros. A caridade pertence à própria natureza da igreja, é a expressão irrenunciável da própria essência da igreja. Portanto, testemunho de vida, testemunho da caridade. A gratuidade desse relacionamento e dessas ações, desse testemunho da caridade, é em profundo contraste com o egoísmo presente no homem,
faz nascer questões precisas que orientam para Deus e para o Evangelho. Também o compromisso com a paz, compromisso com a justiça, os direitos humanos, a promoção humana é o testemunho do Evangelho, caso seja um sinal de atenção às pessoas e esteja ordenado ao desenvolvimento integral da pessoa humana. A Igreja é chamada a dar o seu testemunho por Cristo, assumindo posições corajosas e proféticas diante da corrupção do poder político ou econômico, não correndo ela própria atrás da glória e dos bens materiais, usando os seus bens para o serviço dos mais pobres e imitando a simplicidade divina de Cristo. A Igreja e os missionários devem ainda dar testemunho da humildade, começando por si próprios, ou seja, desenvolvendo a capacidade de exame de consciência que somos chamados a fazer todos os dias, a nível pessoal e muitas vezes também a nível comunitário, a fim de corrigirem nas suas atitudes aquilo que é anti-evangélico e, portanto, desfigura o rosto de Cristo, aquilo que é contra-testemunho. Avaliar sempre para entrarmos no caminho do testemunho diário de Jesus Cristo. O testemunho da vida cristã é, portanto, a primeira e insubstituível forma de missão. A palavra de Deus que ouvimos nessa liturgia chama a nossa atenção especialmente para o testemunho da fé. A primeira leitura nos apresenta Abraão passando pela prova da fé. Isaac era o filho único de Abraão, o filho de sua velhice, o filho da promessa divina. E agora Deus pede-lhe o sacrifício de sua vida. Suprema prova da fé, confiança, obediência e fidelidade de um homem justo. Com a agravante de que, com essa ordem, Deus parece romper sua palavra e fecha para Abraão toda a esperança para o futuro. Não obstante, Abraão obedece e se encaminha para o Monte Moriá com o seu filho Isaac, que sem o saber leva a lenha para o seu próprio sacrifício. Pai, temos a lenha, e onde está a vítima? Pergunta que com certeza estraçalhou o coração de Abraão. Mas Abraão continua firme, porque ele sabe que Deus não permite que o menino seja sacrificado. Com isso, Deus recusa e condena a prática pagã do sacrifício de crianças. O grande ensinamento desta passagem refere-se à fidelidade de Abraão. Ele acreditou profundamente em Deus, abandonou a sua terra, renunciou à segurança que encontrava na sua própria casa e à proteção que lhe era proporcionada pela família e pela tribo à qual pertencia. Cortou todos os laços com o passado, porque está certo de que Deus realizará a promessa de dar-lhe uma descendência numerosa. Por que então Deus lhe pede para sacrificar Isaac? Não estará se contradizendo? Como é possível que exija dele também a renúncia à realização da promessa? Abraão sente-se de fato privado de tudo, do passado e do futuro. Resta-lhe somente o seu Deus, em quem ele confia plenamente. Entretanto, mesmo nessa dramática situação, ele continua acreditando no amor e na fidelidade do seu Senhor. No Evangelho, temos o testemunho da fé das pessoas que apresentaram o paralítico a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus cura aquele homem no seu interior e também no seu exterior, no seu físico. Os teus pecados são perdoados. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esses testemunhos da fé nos ajudem no crescimento da nossa vivência da fé, que recebemos o batismo juntamente com a esperança e a caridade. O testemunho da fé, da esperança e da caridade, que é constitutivo da vida cristã,
O testemunho da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Que o Espírito Santo nos impulsione nesse testemunho, hoje e sempre.